neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E verei o sangue e passarei de vós. Que tempo, que grande privilégio é conhecer que a gente traz por dentro o passe. É mais uma declaração do profeta de Deus para esta era, ouvintes amados. Em mais uma de suas mensagens, o sinal. É uma mensagem que ele pregou em 1963, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. O sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. Vamos, reverentemente e com toda seriedade, estudarmos a palavra de Deus, conforme Ele nos-la entregou através do seu profeta na mensagem O Sinal. Que o Senhor abençoe esta sua santa palavra em nossos corações. Desta porção quero tomar o texto para hoje, uma só palavrinha, de 5 letras, sinal. Agora eu tenho que vos falar somente aquilo que Deus tem proposto para mim vos falar. Não estamos aqui para transmitirmos um pensamento próprio. Tratemos, pois, de concentrar nossas mentes em tudo o que dizemos, para que então, se há algo que o Senhor quer que você saiba, que ele seja dado.
Então, o ouvinte, trate de concentrar sua mente, isto é, dedicar atenção, reverência, interesse, atente diligentemente para o que você está ouvindo, para que assim você possa receber algo que o Senhor quer que você saiba, algo que o Senhor quer que lhe seja dado nesse instante. Porque nós não estamos aqui com outro propósito, a não ser com este propósito, para ouvir a palavra vindo a nós. Desejamos a palavra que procede de Deus, porque somente a palavra permanecerá. É a única coisa útil, o único que nos pode ajudar é a palavra de Deus. Além do mais, somos uma gente moribunda. Todo ser humano está em rumo à eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Você está compreendendo, ouvinte? Você está atinando para isso? Somos uma gente moribunda. Todo ser humano está em rumo à eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Jesus apresentou duas estradas, uma larga e espaçosa, uma porta larga, bem espaçosa, com doutrinas fáceis, mundanas, o mundo dentro da igreja, mas conduz ao inferno. E a outra porta estreita, caminho espinhoso, que conduz à vida eterna. Então, esse tempo que temos aqui é para decidirmos por qual das duas estradas vamos viajar. Pela estrada que você está viajando, você conhecerá o seu destino, o seu fim. Assim tratou Deus com Adão e Eva, e assim trata conosco também. Devemos recordar-nos disto, seja o que for que façamos, e não importa quão prósperos cheguemos a ser nesta vida. Não. Mesmo o quanto sejamos abençoados por Deus, isso não importa. Deus abençoou até o próprio Balaão. E ele derrama chuva, dons sobre justos e injustos. E não importa o quanto sejamos prósperos, quantos testemunhos tenhamos para dar ao povo para provar que Deus está conosco. Isso não importa. Sem Cristo, perdemos completamente tudo. Sem Cristo quer dizer sem a palavra, para o dia, para o momento em que estamos vivendo. Se Ele é o tudo, então seríamos uma gente muito nécia em não aceitá-lo. Isto é verdade? Ele é a palavra. E esta palavra é o tudo para o cristão. E nós seríamos muito nécios em não aceitá-la. Não há loucura maior do que rejeitar a mensagem do dia. Isso é ser nécio. Às vezes pode ser virgem, mas é virgem nécia. E não somente aceitá-lo, mas também preservá-lo e estimá-lo e obedecê-lo, porque é algo de suma importância. Porque aceitar a palavra, a mensagem, é um passo muito importante. Mas conservá-la, estimá-la, viver por ela, obedecê-la, é o que é de suma importância. Depois que você obtém isto, não vá colocar isto sobre a mesa. Não vá colocar a palavra, a mensagem, o sinal de Deus sobre sua mesa, na estante apenas, na prateleira.
É algo que deve ser posto em operação na sua vida. Seria como ir ao médico para obter remédio, logo armazenar esse medicamento, ou guardar aquela receita, e dizendo, aqui estou, com uma receita muito boa. Aqui estou com uma receita de tal e tal grande médico, especialista nisto ou naquilo, famoso em todo mundo. Aqui eu tenho uma receita dele. Mas essa receita tem um valor potencial. É se você aviá-la e, mais do que isso, tomar o remédio conforme ele foi prescrito. Isto é certo? Você pega a Bíblia e diz, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Você pega a mensagem e diz, eu tenho tal mensagem. E se garba, às vezes, até de ter algumas mensagens que outros não tenham. No nosso caso, por exemplo. Isso está muito bem. Mas quando isto não fica apenas no intelecto, isto quando não fica apenas nas mãos, nos sentidos do corpo, ou mesmo no sentido do espírito, que ocupa a mente, sentimentos, emoções, sensações, isto não provam definitivamente que estamos mesmo na palavra e que essa palavra tem descido ao mais profundo do nosso ser. Ainda não. Agora, se você vai obter o remédio, tome-o. Se você tem algo mal e este medicamento é para aliviar-lhe, então tome o que o médico lhe dá. E somente na maneira que ele indicou que fosse tomado. Porque às vezes somente uns quantos minutos de diferença pode causar uma grande mudança no resultado. Você sabia disto? Sim. Ele disse para você tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas. Mas você deixa passar para 10 horas. Você não vai obter o resultado esperado. A mensagem tem o seu dia e sua hora também. Hoje tem se cumprido estas escrituras, disse Jesus lá na sinagoga. E qual é a escritura que está se cumprindo neste momento? Vocês sempre devem lembrar disso, que o mundo religioso aceita passado de hora. Por isso não dá resultado mais. Depois que Lutero pregou a justificação pela fé, aí os católicos aceitaram a justificação pela fé. Hoje eles creem na justificação pela fé. Mas depois de passada a era, depois que Wesley pregou a santificação, então, resultado, o maná caía hoje, mas amanhã ele estava podre. Você está compreendendo tudo o que eu estou dizendo. Você não pode ficar nisto. Você tem que vir para a mensagem do dia e tomá-la na hora certa, porque ela é a receita de Deus. Ela é o remédio do instante. E como sabemos se esta situação hoje, um só minuto em sua decisão, pode determinar seu destino eterno? Tome este remédio, exatamente como ele o dá. Creia em toda a palavra de Deus. Se você é mulher, comece a analisar as escrituras endereçadas a uma mulher. Os lares começam a ver os casais. Vejam em Efésios, capítulo 5. Vejam a conduta do casal. Veja em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, a receita para você, mulher. 1 Pedro, capítulo 3, está a receita do grande médico. Para você, para os homens, para as mulheres. Aí está toda a receita de Pedro para o seu batismo. Você já cumpriu? Aquele sim é o doutor Pedro. É o grande doutor Pedro. Ele tirou a chave do reino dos céus e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse batismo é para todos quantos Deus chamasse, não era só para os judeus, não, crer em Jesus.
Pedro disse que era para todos quantos Deus chamasse. Atos 2:38 em diante está a receita. Essa é a forma da beleza da mulher cristã. Esse é o cosmético que ela deve usar. É uma porção de cada escritura dessa, formando o corpo de Cristo em seu verdadeiro caráter, com o sinal de Deus em sua vida. Sim, aí está uma receita de Pedro. Aí está a receita de Paulo para o seu batismo. E talvez 1 minuto em sua vida pode determinar o seu destino. Tome o remédio exatamente como ele tem receitado. É como está escrito. Não mande ninguém interpretar. Obedeça a palavra de Deus como ela está escrita. Você já viu nas Escrituras Elias para nós? Não. Você nunca viu e nem vai ver. A menos que o Espírito Santo te mostre. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Elias convertendo o coração dos pais aos filhos. Este João Batista, apontando para a graça, que era Cristo. E logo Elias, o mesmo Elias, convertendo os corações dos filhos aos pais. É essa a mensagem agora. Convertendo os nossos corações à fé apostólica. Sim, amados, este é o remédio apontado por Deus através de seu profeta. Agora você tem que obter essa receita. Essa receita está te sendo dada oralmente, quer dizer, verbalmente. Mas você pode obtê-la escrita. Ela está em sua Bíblia Sagrada. Vamos repetir? Essa receita, se você não aviá-la, você vai perecer. E essa receita está em sua Bíblia Sagrada. Atos 2:38, em obediência a Mateus 28:19. E você não encontra testemunho na Bíblia nem na história, até 325 anos depois de Cristo, para um batismo só nos títulos, sem usar o nome. Você não encontra testemunho. Então esta é a receita de Pedro, esta é a receita de Paulo, esta é a receita dos apóstolos, esta é a receita do Espírito Santo, portanto. O que causou a receita de Pedro na igreja? O que resultou a receita de Paulo na igreja? Resultou uma igreja que tinha substância cristã, que tinha constituição cristã, tinha constituição espiritual. Uma igreja que podia ver ressurreição de mortos. Uma igreja que podia ver um irmão morrer sacrificado. E ela se aproximar mais de Deus ao invés de se desanimar, de duvidar. O que essa receita dos apóstolos causa na igreja é um povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Ah, que povo forte! O povo forte que estamos vendo hoje, forte em política, forte em catedrais, em torres, forte em prosperidade material. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Onde está esse povo forte? Isso é uma receita apostólica. De fato, os pentecostais, a era pentecostal entrou no Brasil, ali por volta de 1910, sob um poder tremendo da palavra. E as denominações classificavam os pentecostais de hereges, de bodes e outros termos baixos. Mas hoje estamos todos de mãos dadas. Vamos pensar um pouquinho. Foram elas que vieram ao nosso nível ou nós que chegamos ao nível delas? Onde está a receita do instante que promove de fato um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer? Pense um pouquinho, meu ouvinte, a que hora estamos vivendo o momento da era moribunda,
Todo ser humano está rumo à eternidade, individualmente, e por que não falarmos coletivamente? E esse restinho de tempo que temos aqui é simplesmente para decidirmos por qual das duas estradas devemos viajar. Nenhum israelita podia titubear. Ele tinha que fazer o que o profeta disse. Caso contrário, a morte entraria no seu lar, porquanto ela estava rondando. A morte está rondando as casas. A morte está rondando as mulheres. A morte está rondando os homens. A morte está rondando as crianças. E aquele primogênito dizia: ó papai, o senhor tem certeza que o senhor expôs mesmo o sinal, passou o sangue lá na porta? Ele dizia: sim, meu filho. Papai expôs o sinal, matou o cordeiro, pode dormir tranquilo. Mas existe uma história de um menino daquele que disse: papai, eu não consigo dormir. O senhor passou o sangue mesmo? O pai disse: meu filho, sim. Ele disse: papai, me mostre lá. Vamos lá para me ver. E o pai foi com o filho. Chegando lá, o pai houvera esquecido. Ele pensou que passou o sangue, mas não tinha passado. Então, urgentemente, passou o sangue. Ô, meu filho, fale para o seu papai. Examine a Bíblia, papai. Vê em que caminho nós estamos sendo criados. Aquele menino ia morrer se ele não insistisse com o pai. Oh, que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a cada um de nós, sob esta graça tremenda do sangue de Jesus Cristo, pelo envio do Espírito Santo aos nossos corações, para obedecermos a sua palavra. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.